Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Arley Queiroz, mais uma vez aí com vocês aqui no YouTube, começando mais uma aula. E a gente tem uma proposta muito boa agora, hoje 30 de março, né, plena quarentena aí provocada pelo coronavírus, Covid-19. A gente está querendo continuar a preparação de vocês. E olha só o que a gente fez. O Código de Trânsito vai ser abordado completamente na forma de exercício, tá? O Código de Trânsito vai ser dividido em capítulos. Hoje nós vamos abordar o capítulo 1 e 2. Separei 10 questões muito tranquilas para você fazer, tá? Qual é que é o nosso método? Você vai aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai clicar lá no link e vai baixar a apostila para você, tá? O certo é nem assistir o vídeo nesse momento. Vai lá, baixa o link, resolve a apostila, 10 questões, faz o teu gabarito e volta aqui para assistir. Mas antes de desligar, antes de baixar, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal. Se inscreve lá, clica no sininho, não custa nada, é gratuito, não dói. Eu não sei por que as pessoas sempre deixam para se inscrever depois, parece que primeiro quer assistir, mas você já conhece o nosso trabalho, então não precisa nem essa desculpa. Vai lá, clica agora, eu vou te esperar, vamos lá. Deu tempo? Clicou? Ativa o sininho também, que toda vez que tiver vídeo novo você vai receber, beleza? Então, vamos agora recomeçar a aula e resolver 10 questões de CTB. Hoje os capítulos abordados vão ser as disposições iniciais e o capítulo do Sistema Nacional de Trânsito, que são exatamente os capítulos 1 e 2. Fica logo sabendo que a próxima aula vai ser as normas gerais de circulação e conduta, a partir do artigo 26 do Código de Trânsito, que é uma das aulas mais importantes para quem vai fazer qualquer tipo de concurso público. Se você está se preparando aí para estudar, fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, do órgão executivo de trânsito do seu estado, ou até mesmo do seu município, o órgão municipal de trânsito. Não existe nenhum concurso de trânsito que não caia o CTB. Algum deles, junto com o CTB, traz também algumas resoluções. Tá? No futuro, o nosso propósito é também trabalhar as resoluções. Então, dessas 10 questões bem tranquilas, eu preparei um material aqui para que você possa entender, compreender e saber como estudar para resolver cada uma dessas questões, certo? Então, vamos lá ver a primeira questão aqui. Eu vou botar aqui na tela para que vocês possam acompanhar. O ideal é que você tenha esse material, tá? Vai lá no link, baixa, faz o download, um PDF gratuito. A propósito, essas aulas todas serão completas e gratuitas, né? É uma proposta para que você possa continuar sua preparação em casa, nesse período que ninguém deve sair, para se resguardar, se preservar a sua saúde e da sua família. Então vamos lá. Nessa primeira questão aqui, diz o seguinte. E uma coisa que eu tenho que frisar, tá? Essas questões, raramente eu vou usar questões de vestibulares e de concursos passados, tá? Geralmente eu tenho aqui questões que são elaboradas por mim, tá? São questões autorais, inclusive eu vou citar isso no material e você não tem perigo de estar fazendo questões repetidas, né? Que questão repetida não cai mais em concurso, que vai cair são questões inéditas. Então fica aí esse registro, tá bom? Então vamos ver a primeira questão. Ela diz o seguinte, olha: as disposições administrativas estabelecidas pelo Código de Trânsito brasileiro possuem normas aplicáveis ao trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação dentro do território nacional. Considere os veículos listados abaixo. Veja só, eu coloquei para você aqui alguns veículos, né? O carro oficial do Presidente da República, os veículos de uso bélico, a gente ouve demais falar em veículos de uso bélico no CTB, que são os operacionais das Forças Armadas, os veículos precedidos de batedores e os veículos estrangeiros, além dos veículos de trações humana ou animal. Tá? Para quem não sabe, os veículos de tração humana, bicicleta, carro de mão, veículos de tração animal, carroça e charrete. Beleza? Então, olha a pergunta que ele faz aqui embaixo. Qual ou quais estão sujeitos às normas contidas no CTB? Veja bem, tem algum desses veículos, na opinião de vocês, que não precisa seguir as normas do CTB, que está isento, está dispensado de seguir as normas do CTB? Então você vai listar aqui, será que o Presidente da República, ele tem que seguir as normas do CTB? Será que o carro dele, se ele vier pelo acostamento, ali, transitando, aí o agente de trânsito vai lá, aborda, quando baixa o vidro traseiro, é o Presidente da República que está lá, diz assim, olha, sou eu, presidente.
E aí, o agente de trânsito deixa passar ou lavra o auto de infração? Será que ele é isento? Ele pode transitar pelo acostamento? Ele pode avançar semáforo vermelho? Você, no lugar desse agente, faz o auto de infração ou libera o presidente? Bom, deve estar uma dor no coração para dar essa resposta, né? Mas faz o auto de infração sim, em regra faz o auto de infração. A não ser que você finja uma dor de barriga e saia pela tangente ali, né? Que às vezes é o que a maioria faz quando vê uma autoridade. Mas autoridades também devem seguir o Código de Trânsito. Então, um veículo oficial do Presidente da República deve sim seguir o Código de Trânsito. Isso você vai ver no Código de Trânsito quando ele diz que todos os veículos, tá, nacionais ou estrangeiros, estão sujeitos às normas do CTB. Então veja só, eu coloquei aqui os veículos de uso bélico, que são os operacionais das Forças Armadas, justamente para contrapor alguns entendimentos que de vez em quando surgem lá pelo artigo 120 do Código de Trânsito. Você vai falar de registro de veículos, e no capítulo 130 você vai falar do licenciamento de veículos. Aí você vai ver que estão dispensados do registro e do licenciamento os veículos de uso bélico, são os veículos operacionais das Forças Armadas. Então eu tentei fazer aí uma brincadeira, né, uma pegadinha, para ver se você acha que os veículos de uso bélico estão isentos do CTB. Não estão isentos. Os veículos de uso bélico, eles têm que seguir todas as normas, inclusive essa dos artigos 120 e 130, que diz que eles são dispensados. Se eles são dispensados, bom, não precisam ser registrados no DETRAN, no órgão executivo de trânsito do Estado, não precisam fazer o licenciamento, pagar o IPVA anualmente, não precisam nem mesmo portar placas de identificação na frente e atrás. Tá? Mas o resto do Código de Trânsito todos têm que seguir. Se tiver um veículo do Exército, da Aeronáutica, operacional, estacionado em local irregular, ele vai ser removido sim, ele vai ser guinchado sim. Daí aí você me pergunta, e como é que o agente de trânsito vai lavrar o auto de infração? Bom, é uma boa pergunta. Eles não têm identificação, eles têm um mero registro lá interno da corporação, mas ele vai ser removido, vai ser identificado talvez pelo chassi posteriormente e vai seguir todos os trâmites administrativos, sem problema nenhum. Tá? Veículos precedidos de batedores. Veículos precedidos de batedores são aqueles veículos que possuem aquelas motocicletas, pode ser da Polícia Rodoviária Federal, pode ser das Forças Armadas, do Exército, dos órgãos municipais. Os batedores fazem aquela sinalização ao redor do comboio para que possa chegar mais rápido ao destino. Eu, inclusive, sou motociclista batedor da Polícia Rodoviária Federal. Trabalhei já diversas vezes conduzindo autoridades nacionais e internacionais e sei muito bem que os veículos precedidos de batedores devem sim seguir todas as normas de trânsito. Eles têm prioridade de passagem, eles têm prioridade de circulação, eles podem avançar sinais vermelhos desde que os batedores sinalizem. Tá? Então, nesse caso, é uma exceção, mas que está amparada pelo Código de Trânsito. Então, os veículos precedidos de batedores também devem seguir o Código de Trânsito. Os estrangeiros é um dos mais simples de você matar, e o veículo estrangeiro não pode chegar no Brasil e fazer o que quiser, tem que seguir as normas, tem que seguir o trânsito de acordo com o CTB. Também tem um capítulo e uns artigos à parte para falar dos veículos estrangeiros, inclusive tem resolução também. Os veículos de tração animal. Veículos de tração animal, pessoal, carro de mão, bicicleta, tem que seguir o CTB? Eu disponibilizei no Instagram, daqui a pouco eu vou falar do perfil do Instagram, e muita gente já tem essa apostila antes dessa gravação e estão me mandando mensagem pelo direct ou até mesmo pelo WhatsApp, tentando que eu colocasse o gabarito antecipadamente, tá? E muitos deles erraram essa questão aqui, olha, tá? Achando que os veículos de tração animal não devem seguir o CTB, que o CTB é apenas para veículos automotores. Não, tá? O CTB ele rege todo tipo de trânsito, inclusive de animais na via, nem tracionando, não necessariamente tracionando, só os animais transitando na via já são regidos, tem regra que o CTB dispõe. Então veja só, bicicleta tem que seguir o CTB, tem regra para ciclista. Veículos de tração animal, carroça, charrete, tem que seguir as regras do CTB também. Então, resumo dessa questão, quais os veículos que estão sujeitos às normas do CTB, você vai ver o artigo que eu separei aqui, o artigo 3º, olha o que ele diz.
As disposições do CTB são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores de veículos nacionais, estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Vejam só, tá? Estrangeiros também, beleza? Então, a primeira questão, você vai marcar aí o item E, onde diz que todos estão sujeitos, beleza? Espero que todo mundo tenha acertado a questão simples para começar o nosso bate-papo. Então, a segunda questão, bem tranquila também, fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito e ele diz o seguinte, vamos lá. Qual dos órgãos abaixo não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Então, nós temos o artigo 7º aí, do Código de Trânsito, em que ele fala todos os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Então, aqui eu estou listando as polícias militares. Será que a Polícia Militar faz parte? Será que a Polícia Rodoviária Federal faz parte? As guardas municipais? As juntas administrativas de recursos de infrações, a JARE, e os CETRANs. Tá? Então, veja bem, pessoal. Dessa questão aí no quadro, somente um órgão não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E eu já vi diversas questões caindo em concursos estaduais e municipais, fazendo perguntas dessa mesma natureza, colocando lá como que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito para te confundir Polícia Civil, tá? Polícia Federal, já vi inclusive falando da autoridade portuária, porque tem um parágrafo único aí do CTB que diz que as áreas portuárias, mediante convênio, podem ser fiscalizadas pelo órgão municipal de trânsito. Isso não torna a autoridade portuária um integrante do Sistema Nacional de Trânsito, tá bom? Então, que fique claro, pessoal, o artigo 7º diz o seguinte: são os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Espero que vocês estejam gostando da metodologia aí que eu vou colocando nos artigos, tá? Para que você marque aí exatamente, escreve do lado da tua questão, para quando você for rever, coloca assim, ó, do lado da segunda questão, artigo 7º, para que você possa daqui a pouco entender de onde veio a resposta. Tá? Então, compõe o Sistema Nacional de Trânsito todos esses órgãos aqui, ó. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, são os órgãos, aqui no início, ó, incisos 1 e 2, são os órgãos consultivos normativos, né? CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. Aí aqui para baixo vem os órgãos executivos, tá? Que são os órgãos executivos da União, do Estado e do município, tá? Os órgãos executivos rodoviários da União, do Estado e do município, Polícia Rodoviária Federal, que está lá listado, tá? As polícias militares, vejam bem que as polícias militares, apesar dela precisar de um convênio para atuar efetivamente no trânsito, mas ela já está listada como integrante, independente de convênio ou não, a Polícia Militar já faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, tá? E aqui embaixo nós temos um órgão que não é executivo, tá? É um órgão julgador, que são as JARE, fazendo parte do... Então são 7 itens aí que nós temos. Então veja bem, eu destaquei aqui quais são as alternativas que estão lá na questão que você não deve marcar, porque estas sim fazem parte. Então veja bem, os CETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, e a JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Tá? Então aqui, nessa segunda questão, a alternativa que você vai marcar, espero que todo mundo tenha acertado, alternativa C, as guardas municipais não fazem parte. Apesar de você já deve ter visto aí em algumas blitz, algumas operações de trânsito na sua cidade, as guardas municipais fazendo parte daquele teatro ali de operações, certo? Então é para dar apoio na segurança, como você vê também Polícia Rodoviária Federal dando apoio ao DENIT em operações, aos órgãos de defesa sanitária do Estado. E apoio na questão da segurança não quer dizer que aquele órgão faça parte do Sistema Nacional de Trânsito, tá bom? Beleza? Vamos aí para a próxima questão, a terceira. Vamos ver a terceira questão. A terceira questão fala: leia atentamente os itens a seguir. Então você vai aí, primeiro item, diz assim: julgar recursos interpostos pelos infratores. Segunda, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Terceiro, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas a recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Quarta, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informando sobre problemas observados nas atuações e apontando em recursos que se repitam sistematicamente. E o quinto item, organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. A pergunta diz assim:
Qual ou quais deles são competências ou é competência da JARE? Pessoal, a gente acabou de falar que as juntas administrativas de recursos de infração fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. É um órgão julgador e ele tem 3 competências, apenas 3 competências listadas no artigo 17 do CTB. Você vai ver que essas 3 competências estão diretamente ligadas com a capacidade desse órgão, com a sua competência de julgar recursos de infrações. Então, é indiscutível aí que o primeiro item esteja correto, faz parte sim da competência da JARE, julgar recursos interpostos por infratores. A segunda, ele diz o seguinte: dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Veja bem, um órgão julgador não tem competência nenhuma para dirimir conflitos. Isso aí, quando o conflito se dá no âmbito dos estados e do Distrito Federal, essa competência de dirimir conflitos é do CONTRAN, que é o Conselho, o órgão máximo normativo e consultivo da União. Agora, essa questão aí, o inciso 2, ele foi taxativo quando ele disse que trata-se de dirimir conflitos no âmbito dos municípios. Isso aí é do Conselho Estadual de Trânsito, ou CETRAN, beleza? Tá bom? Então, o terceiro, você marcou o primeiro certo, o segundo errado. O terceiro diz o seguinte: solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas a recurso, objetivando uma melhor análise da situação ocorrida. Quando o órgão julgador sente necessidade de informações para verificar se aquele recurso interposto por um infrator, por um condutor infrator, tem embasamento ou não, tem sentido ou não, ele vai solicitar. O infrator, ele pode colocar lá no recurso que não havia determinada sinalização no local, que havia, por exemplo, uma placa indicando que era permitido fazer o retorno naquele determinado local. Então, o órgão julgador vai encaminhar uma solicitação para dirimir esse problema, para saber se realmente essa informação é verídica ou não, para que ele possa proceder ao julgamento justo, tá, dessa infração. Então, o item 3 também faz parte das competências da JARE, tá bom? Então, o item 4 diz assim: encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontando em recursos e que se repitam sistematicamente. Isso é uma competência, sim, das JARES. É muito comum haver mudanças na estrutura viária de determinado trecho de uma rodovia ou de um trecho municipal ou estadual. Aqui onde eu trabalho, por exemplo, quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, o quilômetro 0 da rodovia da BR era num lugar, depois ele andou, ele passou à frente, depois ele andou de novo. Hoje em dia, o quilômetro 0 era onde, quando eu entrei, era chamado de quilômetro 1. Então nós temos aqui uma área de estacionamento irregular, muito comum aqui na BR onde eu trabalho, que ela hoje ela fica no quilômetro 4, mas antigamente ela era no quilômetro 5. Houve essa modificação. Tá? Então, se hoje em dia ainda houver colegas fazendo autuações lá na frente, colocando, a autuação foi na frente da escola tal, quilômetro 5 da rodovia, aí o infrator vai recorrer, dizer que houve um erro naquele auto de infração, que aquele local na verdade não é o quilômetro 5, é o quilômetro 4, e se houver muitas repetições desse erro, cabe à JARE, tá, informar e notificar ao órgão que está havendo esse erro sistemático acontecendo, para que esse órgão tome conhecimento e divulgue amplamente para os seus agentes. Beleza? Então isso é uma competência da JARE, sim. Então até agora 1, 3 e 4. Tá? Então vamos agora para o item número 5. Tá? Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Tá? Então, isso não é uma competência, apesar de eu ter colocado de propósito, sei, para você dizer, pô, órgão julgador, tem alguma coisa a ver com infrações, então ele que vai organizar o registro, o RENAINF, não é, tá? Isso é uma competência do DENATRAN, inclusive é uma competência nova, ele entrou lá no artigo 19, no artigo 19, tá? Ele criou uma lei de 2016, acrescentou no CTB o inciso 30 desse artigo 19, você vai dar uma lida lá, que é uma competência do DENATRAN. Isso aqui é organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Então, corta aí o item 5, tá? Deixa eu ver que meu passador já está
dando adeus aqui. Então veja só, a competência da Jari, coloquei até de 3 cores, tá? O vermelho não é errado, coloquei de 3 cores para que você possa ler em destaque. Então, primeiro julgar, o segundo solicitar os órgãos, o terceiro encaminhar os órgãos e entidades, aquilo tudo que nós falamos lá. Beleza? Artigo 17, então você vai marcar o seguinte aí, ó. Estão certos os itens 1, 3 e 5, estão errados com xizinho vermelho aqui, ó, os itens 2 e 5, tá? E você vai marcar aí somente 1, 3 e 4. Beleza? Terceira questão, vamos dar prosseguimento aí, espero que vocês tenham compreendido, tá? Não esquece de seguir o canal, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Vamos lá, questão de número 4. Uma questão autoral também, espero que vocês gostem aí. Vamos lá para uma questão e ver se a gente consegue compreender. Marque a opção abaixo que apresenta os órgãos técnicos integrados por especialistas vinculados ao CONTRAN e que tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Bom, quem é que orienta o CONTRAN? Quem é que fornece informações e conhecimento técnico, possui conhecimento técnico, para orientar o CONTRAN na hora da edição das suas resoluções? Tá? É um desses órgãos aqui, câmaras temáticas, CIRETRANS, DIRETRANS, CETRANS ou DENATRAN. Bom, o CONTRAN, pessoal, talvez nem todo mundo saiba, mas o CONTRAN é composto por conselheiros que, em regra, não precisam conhecer nada de trânsito. O Ministério da Cultura manda uma pessoa que pode ser um professor, o Ministério da Saúde manda alguém que pode ser um médico, o Ministério da Defesa pode mandar um oficial do Exército. Então, não necessariamente precisam ter notório conhecimento técnico. Então, como eles vão elaborar as resoluções? Então, eles precisam de um colegiado formado por 12 especialistas altamente conhecedores. Inclusive, durante muito tempo nós tivemos PRF fazendo parte das câmaras temáticas para orientar e elaborar resoluções que são assinadas e editadas pelo CONTRAN, tá? Mas são 12 especialistas que formam o que nós chamamos de câmaras temáticas. São esses especialistas que embasam, tá, as resoluções, a parte técnica das resoluções, para que o CONTRAN possa editá-las. Então, aqui no artigo 13 nós temos, olha só, o artigo 13 do CTB totalmente falando de câmaras temáticas. As câmaras temáticas, tá, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Percebe que não há a palavra subordinado, tá? Eles não são subordinados, são vinculados ao CONTRAN, são integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos para as decisões do colegiado. Então, quem marcou letra A acertou a quarta questão muito bem. Inclusive, pessoal, tem palavra aqui que nem existe. Olha, DIRETRAN talvez seja o nome de órgãos executivos de trânsito de algum município por aí. Cada município dá seu nome, CEMUTRAN, DIRETRAN, DMTU, DMTT, entendeu? Aqui onde eu moro é CEMUTRAN. Em algum lugar deve ser DIRETRAN, mas CIRETRANS existe, tá? CIRETRANS são as circunscrições regionais de trânsito. Em municípios pequenos eles atuam como delegacias do DETRAN, tá? Aqui nós temos os CETRANS, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, e embaixo o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito, tá bom? Então vamos aí para a quinta questão, beleza? Quinta questão, tá? A quinta questão diz o seguinte: são consideradas vias terrestres urbanas, tá, todas as opções abaixo, exceto, então veja bem, apesar de eu estar trabalhando com disposições preliminares do Código de Trânsito, há uma citação no início, no artigo 2º, salvo engano. Eu não sou muito de decorar artigo. Muitos professores gostam de seduzir aluno decorando artigos, número de resolução. Eu não sou de decorar artigo, até porque não serve para nada você decorar um artigo. Você tem um CTB que você pode consultar, basta você entender. Só que de tanto ler eu acabei memorizando alguns. Então, você vai ver aí, salvo engano, no 2º artigo, tratando das vias onde são as vias urbanas e rurais, que são os caminhos, passagens, logradouros, e estradas e rodovias, beleza? Só que você vai precisar de uma complementação para marcar essa questão aí, lá no artigo 60, tá? O artigo 60 é quem divide os trechos urbanos e rurais. Então você marca aí do lado da quinta questão, você dá uma lida aí no artigo 2º e dá uma lida também no artigo 60 do CTB, que você vai ver exatamente o porquê
dessa questão aí, possuir uma alternativa errada, que é a que você vai marcar uma vez que ele pede a exceção, tá? Então, nós temos aqui no artigo 2º, olha só, são vias terrestres urbanas e rurais, eles listam todas as vias, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. Percebe que rodovia está listado no artigo 2º, mas a rodovia não é uma via urbana, que a questão 5ª pede. Tá? Então veja só, lá no artigo 60, as vias abertas à circulação são divididas em urbanas e rurais. Entre as vias rurais nós temos as estradas e rodovias. Pode parecer pegadinha, pode parecer brincadeira, muita gente errando essas questões, tá? Porém, o artigo 2º tratando, ainda traz uma novidade aí, que é o seu parágrafo único, tá? Caso você vá fazer aí uma prova e encontre como via aberta à circulação, que são vias urbanas, são vias abertas à circulação, que é permitido o trânsito, você vai encontrar as praias abertas à circulação, você vai encontrar os condomínios, as vias internas dos condomínios constituídos por unidades autônomas, né? O que seria um condomínio constituído por unidade autônoma? Nada mais é do que um condomínio constituído ou por casas, né, em que você tenha ruas entre essas casas, ou por aqueles diversos pequenos blocos de poucos apartamentos, um bloquinho aqui com 8 apartamentos, outro bloco com 8, outro bloco com 8, em que você tenha vias para transitar entre eles. Essas vias são vias atendidas pelo Código de Trânsito também. E nós temos uma ressalva aí na aplicação do Código de Trânsito nas áreas e vias de estacionamentos privados abertos ao público, que é o caso de shopping centers, supermercados, em que o Código de Trânsito é aplicado lá dentro com algumas limitações, tá? Somente um inciso do artigo 181, que é o artigo que prevê ali a proibição em áreas de estacionamento, né? Só dentro dessas áreas de shopping centers, que são estacionamentos privados abertos ao público, os órgãos municipais de trânsito podem autuar, caso a pessoa estacione irregularmente, tá, numa área destinada a deficiente ou idoso. Somente essa autuação pode ser feita. Se a pessoa está transitando com licenciamento atrasado, se está transitando na contramão, ou se está conduzindo moto sem capacete, essa autuação não pode ser feita, tá? Não é a autuação completa do CTB dentro dessas áreas de estacionamento privado aberto ao público. Mas praia, que eu acabei de citar, e os condomínios constituídos por unidade autônoma, o Código de Trânsito se aplica com todos os seus artigos que forem possíveis. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a questão. Olha onde é que está a casca de banana aqui. São consideradas vias terrestres urbanas, então está certo somente avenidas, caminhos, passagens e logradouros. Rodovia é uma via rural, não é urbana, então ela é a exceção. Beleza? Então esse slide aqui eu vou aproveitar mais uma vez, eu peço encarecidamente, pessoal, vocês não têm noção de como dá trabalho. Eu montei esse estúdio, eu estou em quarentena, não pense que eu estou no curso, tá? Eu estou em quarentena, eu estou dentro da minha casa, eu tinha que arredar mesa, arredar sofá, arredar um monte de coisa para montar. Talvez vocês estejam até percebendo que a iluminação não está tão boa, porque o material de gravação ficou todo no curso. E é difícil trazer para casa, eu ia ter que me deslocar até lá. Então eu estou fazendo com as limitações de uma residência particular para que vocês possam ter acesso a esse material. Então dá um trabalho. E o que eu peço em troca? Vai lá, te inscreve no canal, ajuda a crescer para que a gente possa produzir mais material ainda para facilitar. E quem ainda não segue o Instagram, vai lá. Temos testes, temos novidades, tem muito material que é disponibilizado gratuitamente no concurso _PRF _oficial. Vai lá, dá essa força, segue o Instagram, clica no canal. E a propósito, coisa que é rara você ver um professor fazer, eu disponibilizo até um WhatsApp, que é um WhatsApp que eu uso só para trabalho. Você pode anotar aí, pintou uma dúvida,
pintou algum problema, manda uma pergunta. Eu nunca deixo de responder um aluno, eu respondo todo mundo, e vocês vão ver aí nos comentários que vão estar abaixo desse vídeo, se tem algum aluno que vai comentar que eu deixei de responder. Você vai ver que não existe. Mandou uma mensagem, eu posso até não responder no mesmo dia, mas no dia seguinte, à noite, quando eu estiver mais livre, eu vou lá e mando um áudio, mando uma foto, mando uma imagem, mando uma explicação, beleza?